Caríssimos internautas, conforme nós anunciamos da matéria sobre o nosso segundo tema, nós prometemos falar sobre o Decreto Presidencial 155/20. Portanto, é o regulamento que aprova a atividade de importação, comércio e assistência técnica de equipamentos rodoviários. Portanto, esta matéria aborda sobre a importação de carros novos, de carros usados, uma matéria que desperta muito interesse e tem suscitado também muitas dúvidas. Na verdade, nós não estamos aqui para abordar do Decreto Presidencial 155/20 na sua totalidade. Ainda não. Portanto, nós estamos aqui para falar do despacho que foi emitido pelo Ministério dos Transportes, que é o despacho número 9/24, de dia 2 de fevereiro, e assinado pelo nosso Ministro dos Transportes, portanto, Ricardo Daniel Sandão Queiroz Viegas de Abreu. Portanto, caros internautas, o despacho número 9/24 do Ministério dos Transportes, dia 2 de fevereiro, portanto, traz aqui, ou destaca aqui, 2 artigos do Decreto Presidencial 155/20. Portanto, aborda aqui o artigo número 2, o artigo número 17, número 2, e, portanto, a linha K do artigo 28. Antes de ler este decreto, este despacho, que é o 9/24, que creio ser do vosso inteiro interesse, sobretudo para aqueles cidadãos que eventualmente tenham importado viaturas, portanto, à margem do número 2 do artigo 17, portanto, o artigo 17, que é o artigo que fala sobre o ano de fabrico apontado do primeiro registro de viaturas permitidas a entrar no nosso país. Portanto, antes de falar deste despacho e da oportunidade ou da moratória que o Estado angolano dá para a retirada destes meios, mesmo estando a violar o artigo 17, número 2, portanto, antes de abordar esse tema, eu vou primeiro ler o que é que efetivamente fala o artigo 17, número 1 e número 2 do Decreto Presidencial 155/20. Portanto, o artigo 17 do Decreto Presidencial 155/20 faz referência à importação de equipamentos rodoviários usados, onde, no seu ponto 1, diz: podem ser importados equipamentos rodoviários usados nos termos do presente regulamento, nas condições estabelecidas nos números seguintes. Portanto, número 2. É admitida a importação de equipamentos rodoviários usados correspondentes às seguintes categorias, contados, atenção, contados a partir da data do primeiro registro de propriedade. A linha A: ligeiros, com o máximo de 5 anos. A linha B: pesados, com o máximo de 8 anos. A linha C: motociclos, com o máximo de 3 anos. Portanto, no artigo 17, seguem-se depois os pontos seguintes. Ponto 3, com várias linhas, ponto 4, mas para nós o mais importante a referenciar é o artigo 17, portanto, é o número 1 e número 2, que determina os anos de fabrico autorizados para a entrada de carros em Angola, nosso território aduaneiro. Abordaremos sobre esta matéria completa, portanto, quando falarmos efetivamente
do Decreto Presidencial 155/20, não é? Na sua totalidade. Quando falamos sobre a importação de viaturas, efetivamente, então falaremos sobre estes pontos todos. Mas neste momento o que mais importa aqui é o artigo 17, portanto, no artigo 17, o número 2, e o artigo 28, que fala sobre as multas, naqueles casos em que acontecem importações fora daquilo que é estipulado no número 2 do artigo 17. Portanto, estes dois artigos é que são chamados aqui ao despacho número 9/24, assinado pelo nosso ministro, emitido pelo Ministério dos Transportes e assinado pelo nosso ministro dos Transportes. Caros cidadãos, a todo aquele importador de viaturas, a todo aquele cidadão que eventualmente tenha importado uma viatura cujo procedimento tenha violado o artigo 17, estamos a falar do ano de fabrico, a partir do primeiro registro permitido entrar no país. Portanto, o Ministério dos Transportes dá aqui a possibilidade, dá uma moratória até ao dia 31 de março de 2024, ok? Para retirar esses veículos nos termos deste despacho, que vou ler agora. Prestem bem atenção. Portanto, despacho número 9/24 do dia 2 de fevereiro. Considerando que o número 2 do artigo 17 do Decreto Presidencial 155/20 de 1 de junho, que aprova o regulamento sobre a importação, comércio e assistência técnica a equipamentos rodoviários, não admite a entrada em território nacional de equipamentos rodoviários usados, atenção, que excedam os limites máximos de 5 anos para ligeiros, 8 anos para pesados, 3 anos para motociclos, contados a partir do primeiro registro de propriedade, sem que, no entanto, fosse definido o tratamento a ser dado para os equipamentos rodoviários importados daqueles limites. Parágrafo seguinte. Tendo-se registrado nos últimos tempos um elevado número de importações de equipamentos rodoviários que excedam os limites máximos acima referidos, que se encontram parqueados nos diversos postos aduaneiros ou a bordo de navios. Atenção, este parágrafo, dali o nosso interesse em chamar este tema aqui para os nossos vídeos. Parágrafo seguinte. Havendo a necessidade de, a título excepcional, atenção, havendo a necessidade de, a título excepcional e definitivo, garantir o melhor tratamento aos veículos usados, importados, em desobediência ao disposto no Decreto Presidencial 155/20, de 1 de junho, face aos constrangimentos verificados, parágrafo seguinte, em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do disposto no artigo 137 da Constituição da República de Angola, conjugado com a linha L do número 2 do artigo 5 do Decreto Presidencial 233/20, de 14 de setembro, que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério dos Transportes, e com o Decreto Presidencial 155/20, de 1 de junho, determino: número 1. É concedida à Agência Nacional para os Transportes Terrestres,
ANTT, a autorização para, a título excepcional e definitivo, emitir a certidão de importação para os equipamentos rodoviários que se encontram nos diversos postos aduaneiros e ou a bordo de navio que estejam em contraordenação ao disposto no número 2 do artigo 17. Ponto 2. É aplicada uma coima, uma multa, aos processos acima referidos, conforme a última parte da linha K do artigo 28, ambos do Decreto Presidencial 155/20, de 1 de junho, seguido do seu desalfandegamento. Portanto, o artigo 28, no Decreto 155/20, é o artigo que fala sobre as multas em caso de violação do artigo 17. Número 3. Compete ao importador, atenção, compete ao importador de equipamento rodoviário assumir os encargos financeiros referentes à estadia do equipamento nos distintos postos aduaneiros. Eu vou repetir esse ponto. Número 3. Compete ao importador do equipamento rodoviário assumir os encargos financeiros referentes à estadia do equipamento nos distintos postos aduaneiros. Número 4. Os equipamentos rodoviários a que se refere o número 1 do presente despacho devem ser desalfandegados até ao dia 31 de março de 2024, fim do qual não serão admitidos a sua entrada em território nacional, fora dos limites estabelecidos. Eu faço questão de repetir o ponto número 4 também. Refere-se à data limite para este procedimento. Ponto 4. Os equipamentos rodoviários a que se refere o número 1 do presente despacho devem ser desalfandegados até o dia 31 de março de 2024. Portanto, já estamos no final de fevereiro, até o dia 31 de março de 2024. Fim do qual não serão admitidos a sua entrada em território nacional, fora dos limites estabelecidos. Ponto número 5. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente despacho são resolvidas pelo Ministério dos Transportes. Ponto 6. O presente despacho entra imediatamente em vigor. Cumpra-se. Gabinete do Ministro dos Transportes, em Luanda, aos 2 de fevereiro de 2024. O Ministro Ricardo Daniel Sandão Queiroz Viegas de Abreu. Caro importador, se eventualmente tem uma viatura, um equipamento rodoviário que se encontre num terminal, nos terminais, nos diversos postos aduaneiros, em navios, portanto, retidos ou apreendidos por violação aos termos aqui descritos, estamos a falar da violação do decreto do artigo 17, número 2 do Decreto Presidencial 155/20, tem aqui uma grande oportunidade, atenção, até o dia 31 de março de 2024 para efetuar o seu levantamento. Portanto, não perca tempo, dirija-se imediatamente à instância aduaneira, ao posto aduaneiro, ou ao local onde se encontra
retido portanto, o seu meio e, nos termos deste despacho, trate do seu levantamento. Não percam tempo e aproveitem esta oportunidade. Portanto, chegamos à conclusão de que, afinal, para além de nós termos normas para serem cumpridas, mesmo que violadas para o caso concreto, afinal de contas, o nosso governo também está atento a estas aflição dos cidadãos e dá aqui uma grande oportunidade para se resolver a situação concreta. Mas atenção, o desconhecimento da lei não lhe isenta das suas responsabilidades. Não volta a cometer este erro. Portanto, importe, contacte profissionais do ramo, profissionais da classe, que lhe possam aconselhar. Não cometa erros desta natureza, porque não é sempre que terá essa oportunidade. Não seja reincidente, não terá a mesma oportunidade. Portanto, nós abordaremos questões relativas ao decreto presidencial 155/20 numa outra oportunidade. Portanto, esse é um decreto extenso e, como o próprio decreto diz, que aprova o regulamento sobre atividade de importação, comércio e assistência técnica e equipamentos rodoviários. Portanto, esse é um tema extenso. Não nos vamos focar apenas na importação de carros usados. Portanto, há aqui outras questões para serem abordadas e precisamos levar ao vosso conhecimento. Aproveito aqui a oportunidade, já agora, para mais uma vez agradecer a todos os internautas que se têm interessado pelos nossos temas. Nós atingimos com este tema, não falo concretamente do que estamos a abordar agora, eu estou a falar do trailer que fala sobre o decreto presidencial 155/20, atingimos 4.000 visualizações. E não posso também deixar de fazer referência, portanto, nós atingimos 4.000 visualizações no YouTube, para nós é um feito de extrema importância, mas no Facebook superamos todas as expectativas. Nós atingimos 10.000 visualizações. Agradecemos o interesse que as matérias que abordamos aqui têm suscitado e espero que continuem ligados à CPM.